Pessoal, vamos lá. Vamos começar, então, aqui essa nossa conversa ao vivo. Eu não gosto de chamar de live. Vamos fazer uma conversa ao vivo em torno do Arthur, um autista do século XIX. E, para isso, então, eu vou apresentar os nossos convidados, né? Então, a gente tem aqui hoje, eu tenho muito prazer de receber a Ângela Vocaro, que é psicanalista, professora da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, e especialista em autismo infantil. E o Luiz Anin, amigo de longa data, que já foi psicanalista um dia, é preciso dizer, mas hoje é jornalista, crítico de cinema e cultura do Estadão e autor do site Cinema, Cultura e Afins e de Cinema de Novo, um balanço crítico da retomada. Então, eu vou dar primeiro a palavra para a Ângela e depois... acho que eu tenho que dizer para vocês também, eu não estou com o cartaz aqui, foram propostos 3 temas, né? O autismo ontem, hoje e amanhã, diferenças e diferentes em tempos de polarização e a literatura transmite mais do que a teoria. Não era bem assim que estava formulado, mas são esses os nossos temas, né? Então, vou então agora convidar a Ângela para falar. Vamos lá, Ângela, a palavra está com você. Bom dia, tudo bom? Com grande prazer eu estou aqui para, de certa maneira, comentar o livro, a ficção que a Cristina escreve sobre um autista no século XIX, o caso Arthur, e que nos brinda com tantos elementos interessantes, que nos colocam a pensar muito sobre o autismo. Eu queria dizer que eu não vou comentar o texto da Cristina, porque eu acho que a ficção tem que ser guardada para os leitores, Eu vou me centrar mais naquele que foi a maior inspiração da Cristina para escrever o seu livro, que é o Birger Selling, porque eu acho que as questões que ele levanta sobre a escrita no autismo e o que ele transmite por meio da escrita nos coloca diante de uma série de problematizações que eu vou tentar esclarecer aqui um pouco, E nesse sentido me parece que essa inspiração da Cristina para a ficção pode ser uma orientação muito grande para as nossas pesquisas e para a nossa clínica, Só queria dizer que a parte especificamente do Birger Selling é algo que eu elaborei junto com a Ariadne Meira, que é uma psicanalista da Paraíba e que trabalhou comigo há algum tempo e no qual a gente estudou um pouco o Birger Selling, Então ela está presente aqui no texto também. Bom, mas então, quando finalmente foram flagrados pelo discurso, por meio dos estudos de Kanner em 1943, os autistas já instigavam, interrogavam e problematizavam campos inteiros do conhecimento, sejam aqueles relativos à educação de crianças ou aqueles relativos à pediatria, aí incluída a neurologia e a psiquiatria infantis. Afinal, os autistas não se deixaram incluir na chamada educação especial para deficientes, pois antes de situar no autista qualquer problema cognitivo, esse não aderia a nenhum enquadramento, ordenação, ou não se submetia à premissa pedagógica da dissimetria adulto, que o adulto ensina e a criança aprende. Bom, por outro lado, nada no seu organismo também apontava uma lesão, um defeito ou uma deficiência a que se pudesse atribuir uma doença. A despeito dele ter um comportamento profundamente atípico, como de não aceitar aninhar-se no colo do cuidador desde bebê, ou de não sintonizar-se a qualquer tentativa de interação, respondendo apenas com indiferença ou então com protestos ruidosos. Bom, o Kanner,
então, definiu a especificidade do autista. Vamos dizer, os elementos essenciais da definição do Kanner são a preocupação intensa com a imutabilidade do mundo, quer dizer, ele quer sempre estar no mundo estático e ele se esforça para manter o mundo absolutamente paralisado, né? E uma busca ativa de solidão. A partir daí, muitas abordagens psicanalíticas tiveram como núcleo comum a visada do autismo como um tipo de psicose mais arcaica em relação à constituição psíquica, né? Como se o autista estivesse no momento arcaico da constituição psíquica. Então, assim, o Meltzer dizia que era um mau funcionamento do self, a Mahler supôs que era uma profunda regressão libidinal, o Bettelheim decidiu uma angústia em seu modo mais extremo, né? E mesmo a Tustin falou de uma fantasia mais catastrófica, que é o que estaria em jogo no autismo, né? Como lembra o Malevão. Entretanto, o crescimento de crianças estudadas por Kanner, bem como a divulgação da descoberta de Asperger, de autistas sábios, né? Autistas savant, que manifestavam ilhas de inteligência, né? Abalou essas teses do autismo como uma psicose precoce, pois muitos dos autistas estudados por Kanner apresentavam na vida adulta boas capacidades cognitivas e até verbais, sem nenhuma perturbação psicótica. Ao mesmo tempo, né, as ciências cognitivistas, a biologização da psiquiatria e a introdução de novos medicamentos, né, permitiram a difusão de uma concepção de que o autismo seria uma disfunção neurológica que comportaria déficits cognitivos. O retraimento afetivo e social do autista, que tinha sido atestado pelos psicanalistas desde Kanner, passaram, então, a ficar subjugados a essa suposta disfunção neurológica que até hoje ainda está em estudo. Mas nos importa aqui foi o que abalou profundamente a concepção vigente na psicanálise sobre o autismo. Trata-se da divulgação dos escritos autobiográficos dos próprios autistas, né? Testemunho de alguns deles, por meio da escrita, demonstravam um elevado grau de funcionamento que não coincidia com essa precariedade suposta da sua constituição, né? Mas ainda refutavam diversas teorias sobre o autismo. Como nos lembra também o Maleval, a publicação a publicação do livro autobiográfico de Birger Selling, que se chama Já Chega de Estar Fechado em Copas, Mensagens de uma Prisão Autística, que foi traduzido em francês para Uma Alma Prisioneira, né, em 1993, que demonstrou um funcionamento psíquico surpreendente. Não é sem razão que a Christina Kupfer se inspira nele para escrever uma ficção sobre um autista do século XIX. Para não subtrair a consistência literária do livro da Christina, vamos nos ater aqui à principal fonte inspiradora de Arthur, o livro da Christina, né? O principal personagem da ficção de Christina, preservando para os leitores as tramas surpreendentes que transcorrem no livro. Birger, então vou falar do Birger, que foi o inspirador da Christina, né? Ele apresenta uma sintomatologia tipicamente autística, mas ele escreve. Por meio de seus escritos, ele revela a riqueza de seu mundo por trás do seu mutismo e de suas estereotipias. Esses escritos, né, do Birger também põem as várias psicanálises a trabalho, porque proporcionam uma abertura para a recolocação da questão o que é o autismo, né, que ainda hoje apresenta impasses. Então, eu poderia falar, bom, o autista é um tipo de psicose ou implica a demarcação de uma estrutura subjetiva própria? Há como autonomizar a escrita sem contar com a fala? Ou seja, como a gente pode pensar que alguém escreve sem nunca ter falado? Como alguém que não passou pela fala pode dizer por escrito?
né? Será necessário diferenciar a especificidade estrutural topológica do autista da estrutura simbólica presentificada no ser falante, que nós acostumamos a compreender por meio de Lacan? Né? Então, evidentemente, a despeito desse estilo singular de cada autista, o autismo apresenta um funcionamento subjetivo que configura um modo de estruturação que não se confunde com a estrutura do neurótico, nem a do perverso, nem a do psicótico, mesmo que a operação de negação que funda a sua estrutura subjetiva não esteja ainda francamente localizada, né? Nós temos vários modos de abordá-la, mas ainda não temos um consenso sobre que estrutura estaria em jogo, que modalidade de negação da linguagem, como é que ele, ao mesmo tempo, nega a linguagem coletiva e apresenta a sua singularidade, né? Que operação ele utilizaria para isso? Bom, os testemunhos escritos dos autistas como o Birger são cada vez mais numerosos, além de terem fundamental importância política pela reivindicação de um lugar, trazem importantes contribuições para problematizar nossas teorias, né? Então, tomamos aqui como orientador de nossas questões um dizer endereçado aos especialistas em emoção, que é como o Birger fala dos psicólogos, né? O dizer que ele escreve. Ele diz assim: nossos escritos são uma contribuição importante, uma possibilidade extraordinária de expressão das pessoas cruas, mortas, que nós éramos. Os ilhados não são de modo algum percebidos por escrito. Autista direto dos livros, autista puro e duro, autista como é inventado para assustar a raça humana, autista de primeiro grau, sem enfeites ou ornamentos. Então, esse trecho de Birger Selling, que inspirou a Cristina na escrita do livro, né, nos remete a esse alemão, o Birger, que atualmente tem 47 anos, e que viveu tomado por um profundo silêncio desde os 2 anos de idade, quando seu desenvolvimento estagnou e ele regrediu até um grave quadro de sintomatologia autística. E somente depois da invenção de uma técnica de comunicação facilitada nos anos 80, essa técnica de comunicação foi desenvolvida pela australiana Rosemary Crossley, que Birger, quase atingindo a maioridade, encontrou um meio de se comunicar com a escrita assistida por computador. A partir de então, pôde dar testemunho de uma intensa vida psíquica escondida em sua sintomatologia, servindo-se da escrita tanto para se comunicar como para descrever e transmitir seu modo próprio de perceber a realidade e como é que ele funcionava nela. Ele, né, um outro trecho dele: na idade de quase 5 anos, eu já sabia escrever e até mesmo calcular, mas ninguém se deu conta porque eu era tão caótico, mas eu era por medo dos seres humanos, precisamente porque eu era incapaz de falar, eu não tinha nenhuma dificuldade para ler, é por essa razão que eu procurava nos livros, digamos, importantes, tudo que eu pudesse encontrar. Birger escreveu 2 biografias. Essa primeira, né, que foi a de 1993, e em 1998 ele escreveu também a Solidão do Desertor, né? Seus livros são escritos em versos, são caracterizados como uma escrita difícil, porque ele não faz pontuações. Ele escreve no computador e ele utiliza apenas um dedo para digitar as teclas, de modo que ele não pode acionar 2 ao mesmo tempo para fazer as pontuações. Entretanto, com sua escrita, ele narra suas dificuldades em lidar com diversas compulsões de um corpo que está fora de seu controle. O corpo grita e ataca sem que ele possa conter. Por isso, a escrita não é para ele uma saída fácil e natural, e sim marcada por um enorme trabalho que ele tem que fazer de inibição dos impulsos, exigindo uma intensa dinâmica psíquica para controlar os fluxos de pensamento que são exaustivos.
Então ele diz, eu não posso disciplinar pensamentos malucos, eles funcionam como uma porcaria de formigas selvagens e as palavras são deslocadas, eu não vejo nada certamente, tudo está desmoronando em um modo hiperacelerado. O Birger também precisa lidar com uma percepção caótica da realidade, né? Sobretudo acústica e visual, que ele sente como se fossem estímulos dolorosos, né? Então, mais uma citação dele. Eu vejo todas as coisas, os espaços e também as cores excitantes confundidas, mas eu acho que vejo mais fortemente algumas coisas. Eles têm uma ressonância mais forte em mim. Na verdade, todos os ruídos são realmente muito difíceis de suportar. Eu preciso de mecanismos de defesa exaustivos para simplesmente manter e suportar os ruídos do dia a dia. Todos os sons em mim estão distorcidos. Até o suspiro de um homem super ventos arrancados do contexto natural. É por isso que eu respiro tão alto. Quão difícil seria suportar tudo sem a proteção de outros ruídos. Então, ele respira alto para evitar ser invadido pelos ruídos do mundo, né? Vamos dizer. Sua escrita é atravessada ainda por um corpo que lhe é alheio e sem domínio, sendo frequentemente invadido por compulsões, crises de grito que ele não pode controlar, e pela auto- e heteroagressividade. Essas crises são nomeadas por ele como contragolpes severos. Trata-se de mudanças de humor, diz ele, e também diz, de baldes de medo irritantes em ebulição, que se apoderam dele e jogam-no num isolamento gelado, são termos dele, que sente como uma prisão dentro de seu próprio corpo, causada pelo seu mutismo. Então, esse combate interno é experimentado nas frequentes crises que ele tem enquanto ele escreve, levando-o a gritar intensamente, por vezes impedindo que continue a escrever, o que ele explica como sendo consequência desse grande esforço. Para digitar, embora ele o faça sozinho, o Birger necessita da presença de uma pessoa de confiança, geralmente sua mãe, funcionando tanto como ponto de ancoragem diante desse descontrole corporal, como também como doadora de uma moção corporal que, ausente nele, lhe dificulta tomar iniciativas. Então, ele precisa da mão de uma pessoa de confiança sobre o ombro dele, de modo que ele possa escrever. Apesar de toda essa dificuldade, Birger evidencia também o lugar da escrita enquanto uma invenção de uma modalidade de tratamento que ele mesmo se aplicaria, né, que lhe possibilita alguma ordenação, drenando as intensas cargas que lhe invadem e desregulam, a ponto de suspender-se do laço social. Trata-se do único artifício para unir o que vivencia como dois mundos exteriores e antissinérgicos, de modo que escreve, diz ele, para que todos entendam que o exterior e o interior são como dois mundos fabulosos, imensamente separados, e que nada conecta esses mundos juntos, exceto escrever. Embora o processo de escrita, então, implique para ele pensar em 1000 coisas exaustivas, ele diz que viver sem escrever é também um tormento. Sua força motriz para a escrita vem da vontade de se comunicar para quebrar sua lei interna transbordando de solidão, que vive com muito pesar, sendo sua narrativa endereçada ao leitor como um pedido de ajuda e carregada de uma militância, né, para o reconhecimento do autismo, uma militância que ele faz tanto em seu nome quanto de outros autistas não verbais. Além disso, a escrita traduz sua ligação com ele diz, a insígnia estética da literatura, manifestando o sonho de ser um escritor efetivo, homem de letras, né? Embora este tenha sido seu último livro, ele diz, mas eu vou verdadeiramente virar escritor. É meu outro desejo super importante. Eu fiz minha estreia com esse livro. A imprensa não deixará de criticá-lo porque é muito difícil de ler. Eu quero escrever um livro que simplesmente vai para os leitores e que seja impessoal.
um romance que seja dito significativo. Então, entre o seu primeiro livro e o segundo, com uma diferença de aproximadamente 1 ano, o Birger busca e adquire mais autonomia, como conseguir ir sozinho no teatro, museu, restaurante e até mesmo viajar, além de ir a aulas particulares de línguas estrangeiras como inglês, francês e latim, mostrando um rápido progresso no aprendizado dessas. É o que nos lembra Eliane Alush, que também escreveu sobre o Birger. Eliane Alush fala de como o primeiro livro é muito marcado pela angústia, enquanto o segundo é mais marcado pelo desejo, pelos sonhos e pelas aspirações. Mas, por tudo que foi dito, seu relato não deixa dúvidas quanto à importância da escrita para ele, no que tange seja ao rompimento da solidão que ele vivencia com tanto pesar. Mas, no entanto, ele leva ao questionamento. Teria uma escrita o estatuto de uma invenção para o Birger, diante das limitações impostas pelo autismo? Ou, por outro lado, tendo em vista o sofrimento que ele vivencia no processo de escrever, não se trata aí de uma tentativa superegóica de adestramento desse corpo que ele não toma como próprio? Então, é uma invenção ou é uma injunção? Na escrita do Birger, há certamente a marca de uma busca implacável para controlar esse corpo desconectado e sem controle, que é feita por ele de forma consciente. Escrever é para ele um autotratamento que funciona como um modo de tentar domar esse corpo. Entre gritos, tapas, choros e mordidas, tenta dominar seu corpo para se comunicar. Então ele diz: eu me defendo contra o autismo, eu me esforço para ser livre, eu anuncio a um pretenso mundo normal, eu quero mostrar um autista real, um arque-autista maltratado, e quer passar da solidão eterna do seu pré-idiota do autismo para o mundo dos homens maravilhosos e simples, que nem sequer entendem como é maravilhoso um mundo sem cativeiro interno. Então, a gente pode pensar que a escrita lhe possibilita não somente uma abertura em relação ao mundo, como também uma organização da própria percepção de si, da formulação dos seus anseios e de seus desejos, que o localizam no mundo, sobretudo colocando-se como porta-voz de autistas não verbais. Com a publicação do primeiro livro, ele passa a trocar correspondência com diversos autistas, pesquisadores, enfim, ampliando de um modo muito grande o seu alcance no laço social. Contudo, como também a Eliane Alush nos dá contas, diferentemente do que ele pensava, a escrita não é capaz de unir as ações de seu corpo aos seus sentimentos e pensamentos, que seguem desconectados. Quer dizer, nisso evidenciando algo que funciona para todos nós humanos, que é essa certa desconexão entre o nosso universo pulsional e o nosso universo do ego, da consciência. Embora a escrita lhe permita uma organização de pensamentos e sentimentos para serem transpostos, ao serem transpostos para a escrita, esse corpo de escrita que ele consegue construir para ele, não chega a apagar suas angústias. Entretanto, esse corpo de escrita permite que ele enfrente o sofrimento avassalador de seu isolamento e lhe proporciona tanto uma via em direção ao outro, mas é também um tratamento para os seus fluxos de pensamento. Ainda que seja uma solução frágil, a escrita de Birger lhe fornece uma forma de alicerce para estar no mundo. É isso. Então, me parece que essa posição do Birger demonstra a importância do que a escrita pode revelar. O que a escrita do autista pode nos problematizar em relação aos nossos modos de ler, de situar e de teorizar sobre o autismo. E o que me parece é que, na medida em que a Cristina traz isso para a literatura e para a ficção, isso permite que é um outro nível de acesso, é um outro campo de possibilidades que ela abre.
né? Então, muito obrigado pelo livro, Cristina. Agora, eu espero ter criado bastante enigmas para a leitura do livro, para instigar a curiosidade dos leitores. Isso. Obrigada, Ângela. Eu acho que você trabalhou bem nessa direção, eu gostei. Né? A questão justamente é não dar uma de spoiler. Mas foi Exatamente. ótimo. Agradeço. Aí depois a gente discute um pouco lá para frente, né? Vamos Aham, ouvir agora o Luiz Ani. claro. Para quem entrou depois, o Luiz é jornalista, é crítico de cinema e cultura do Estadão, ele é autor do site Cinema, Cultura e Afins e de Cinema de Novo, um balanço crítico da retomada. Luiz, é com você. Bom dia a todos e todas. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite da minha querida amiga Cristina Kuffer para participar desse debate aí com pessoas assim que realmente dedicaram a vida ao estudo dessa questão em pauta. E assunto do qual eu me confesso em completa e total ignorância, né? A não ser pelo que eu aprendi recentemente da leitura do Arthur, que é o livro da Cristina. Então eu já não sou tão inocente assim. Mas só para recordar, Cris, é o seguinte: nosso tempo de estudante, de pesquisadores, que a gente passou assim anos e anos debruçados sobre textos de Freud, de Lacan e de toda a literatura que gravita em torno desses autores, né? Eu não me lembro, talvez seja falha de memória minha, mas eu não me lembro de ter estudado especificamente a questão do autismo, né? Não sei se era uma questão que não estava em pauta naquela época para nós. Isso mesmo, não estava. É posterior ao tempo que nós tanto estudamos, né? Pois é. Exatamente. Então, para mim é uma surpresa. Claro que, naturalmente, no outro caminho que eu tomei para a minha vida, que foi do jornalismo cultural e da crítica cinematográfica, é claro que sempre eu ouvia falar das questões do autismo e tudo mais, mas eu nunca me debrucei assim sobre aspectos mais aprofundados da clínica, do autismo, do diagnóstico, esse negócio todo. Então, eu falo, a minha, está em moda essa expressão, meu lugar de fala aqui é de uma pessoa que estudou psicanálise há muito tempo atrás, praticou psicanálise, foi analisado, mas está há mais de 30 anos fora desse universo. Eu construí a minha vida em outra direção. Mas não me esqueci, uma vez que a gente passa por esse universo, a gente não se livra dele totalmente, mesmo que queira, né? E não foi meu caso, não. Eu acho que foi uma experiência maravilhosa a minha passagem pela psicanálise, o estudo e tal. Aprendi demais. E me preparei para o resto da vida. Eu acho que foi uma coisa maravilhosa. Então, eu vou falar um pouquinho de algumas questões relacionadas à literatura e à psicanálise. Agora, eu peço encarecidamente que vocês me perdoem. Eu vou explicar o negócio. Eu estou fazendo a minha quarentena em Santos, mas a maioria dos meus livros ficou em São Paulo, a minha casa em São Paulo. Então, não tenho a menor condição de checar o que eu estou falando aqui. Então, se eu falar alguma besteira, vocês que são do ramo, me corrijam oportunamente, tá bom? Para não deixar registrado isso aí. Mas, enfim, naquele tempo, a gente lembra muito as interlocuções que a psicanálise teve desde o começo com a literatura, né? Se eu bem me lembro, se isso não é uma falha de memória, eu acho que isso já está até mesmo antes da própria psicanálise ser, digamos, inventada pelo Freud. Está, se não me engano, na correspondência dele com o Fliess. Alguém observou que nessa correspondência com o Fliess, em que o Freud tenta montar
uma hipótese teórica, ainda bastante neurológica, sobre o funcionamento do aparelho psíquico, alguém pesquisou nessas cartas, nessa correspondência, e viu que havia mais citações de autores, de escritores, de ficcionistas, de literatos, do que propriamente da gente da ciência da época, né? O que mostra o seguinte, que o Freud, desde o começo, se interessou muito pela questão literária e, por extensão, pela questão artística, de um modo geral, né? Basta a gente pensar em todas as alusões de Freud na obra posterior dele, desde Dostoiévski, a questão de Dostoiévski e o parricídio, Hamlet, o próprio Édipo, né? A questão do Édipo, que ele vai buscar na tragédia grega esse modelo, tal, e o Delírios e Sonhos da Gradiva de Jensen, né? E fora as questões relativas a outras artes, por exemplo, o Moisés de Michelangelo, que está numa igreja da Itália, que é objeto de um magnífico estudo do Freud, né? A lembrança de uma análise de uma lembrança infantil de Leonardo da Vinci, né? Quer dizer, é toda uma obra que se coloca num diálogo muito constante e muito profícuo com a literatura e com as artes em geral. Ele tem aquele texto, acho que o Poeta e o... Como é que se chama aquele filme? Escritor Criativo e o Devaneio. É isso aí, obrigado. Escritor Criativo. Oi, fala, Cris. Não, é que essa é uma das traduções, né? Tem essa. Dichter, né? De Dichter, né? Isso. Em português foram várias traduções. Né? Foram várias traduções, né? Mas, enfim, esse diálogo está sempre presente no Freud. E está presente de uma forma muitíssimo interessante, porque ele não usa a literatura, vamos falar da literatura especificamente, ele não usa a literatura como uma maneira de ilustrar teses que ele constrói, os construtos teóricos dele. Mas ele usa a literatura como uma forma de inspiração, a meu ver, né, para pensar teoricamente as questões da psicanálise, né? E em várias ocasiões, em algumas ocasiões, ele diz o seguinte, que ao contrário, parece que os artistas se colocavam adiante dele, na vanguarda, indicando caminhos que ele ainda não havia percorrido ou estava tentando percorrer com muita dificuldade, né? É como se houvesse essa antecipação. Tem até a anedota dele, de um amigo pessoal dele, com o escritor contemporâneo, Schnitzler, que o Freud dizia, olha, eu procuro não ler muito você para eu não te plagiar, né? Para eu não ficar influenciado. Tamanha a conexão, né, entre essas duas formas de expressão, quer dizer, a especulação teórica e clínica e, vamos dizer assim, a especulação literária, né? É bom que se diga também que na releitura de Freud, empreendida pelo Lacan, essa mesma disposição está presente também, né? Quem estudou Lacan, quem pôde seguir os seminários de Lacan, ou leu os seminários depois, ou leu os escritos de Lacan, sabe que a profusão de citações literárias, não citações assim artificiais de exercícios de erudição, mas a incorporação do conhecimento, vamos dizer assim, literário, à própria reflexão do autor, né? A gente pode lembrar, por exemplo, da questão da carta roubada do Poe, né? Que é o título de um dos estudos de Lacan, né? Lacan se debruça várias vezes
sobre a escritura de Joyce, né, que para muitos é considerado o grande escritor do século XX, embora eu coloque ele em relação de empate técnico com Proust, mas, de certa maneira, um autor como Joyce, que trabalha num romance como Ulisses e, posteriormente, num romance totalmente instigante, enigmático e praticamente intraduzível, que é o Finnegan's Wake, né? Essa leitura e essas alusões a Joyce são muito estimulantes para um autor que se debruça assim, de uma maneira central sobre a questão do significante, como é o caso do Lacan, né? A questão do Joyce é muito interessante, né? Não sei se certamente vocês conhecem, mas, enfim, a história do Joyce com o Jung. O Joyce tinha uma filha, Lúcia, diagnosticada como esquizofrênica. E ela escrevia também. E o Joyce colocava a escrita dela no mesmo patamar da dele, Joyce, grande autor, né? E ele leva um dia essa moça para uma consulta com o Carl Gustav Jung, né? E expõe essa tese, fala, olha, ela escreve, como eu escrevo, ela escreve também. E o Jung dá uma resposta muito interessante. Sim, é verdade, mas onde você nada, onde você flutua, onde você nada, ela se afoga, né? Enfim, só para dizer que são muitíssimas as relações entre a literatura e a psicanálise, e eu gostaria apenas de lembrar que naquele grupo de estudantes que nós fomos há tanto tempo atrás, e quando nós estudávamos psicanálise, havia também algumas vocações, ou pretensas vocações literárias. Muitos de nós sonhávamos escrever também, escrever ficção, né? E você, Cristina, você foi a que realizou esse desígnio da nossa juventude, né? E em consonância com o seu trabalho psicanalítico, né? Eu vou fazer como a Ângela, não vou dar nenhum spoiler do livro, porque você sabe que eu sou crítico de cinema e a gente tem muito problema com os leitores quando a gente dá spoiler, nós somos condenadíssimos assim. Agora, quando a gente não fala absolutamente nada sobre a trama do filme, nós também somos condenados. Então, a gente só pode falar um pouquinho assim, mas sem entregar o desfecho e os pontos principais da coisa. Então, é só para te dizer que eu achei muito interessante a maneira como o livro se dispõe sob a forma de diários, né? De narrativas em primeira pessoa, né? Que é uma forma do sujeito se colocar diretamente dentro da palavra literária, né? Eu acho que isso é um aspecto assim que, como leitor, me conquistou muito no livro, sabe? E a maneira como essa estrutura em diário se refrata vamos dizer assim, em 3 vozes principais no começo do livro e no final do livro numa 4ª voz, que é a voz da autora, que eu interpreto também como uma espécie de diário, né? Um diário de uma trajetória teórica, tal, que dá, vamos dizer, não um fechamento, porque o romance não tem um fechamento, o romance, por definição, é abertura, é estímulo para outros pensamentos, para outras interpretações. O Humberto Eco dizia que o romancista deveria morrer simbolicamente, né? Depois de feito seu romance, né? Porque o romance é apenas simbólico, porque o romance por definição, uma máquina de gerar interpretações. E quando o próprio autor gera, da sua posição de autoridade, de autor, gera uma interpretação, ele está fechando essa máquina de interpretação para todos os leitores.
Enfim, são apenas algumas considerações iniciais que a gente pode retomar no bate-papo. Eu só gostaria de ler um trechinho aqui, não sei se vocês conhecem esse texto desse autor maravilhoso, que é o Ricardo Piglia, o autor argentino Ricardo Piglia. Ele tem nesse livro aqui chamado Formas Breves um estudo chamado Os Sujeitos Trágicos, Literatura e Psicanálise. E ele fala aqui no primeiro parágrafo, assim, a relação entre psicanálise e literatura é evidentemente conflitiva e tensa. Para começar, os escritores sempre sentiram que a psicanálise falava de algo que já conheciam e sobre o qual era melhor manter-se calado. Faulkner e Nabokov, por exemplo, observaram que o psicanalista quer ouvir a voz secreta que os escritores, desde Homero, convocam com a rotina solitária com que se convocam as musas. Uma música frágil e remota que se mescla na linguagem e que sempre parece tocada pela graça. Ao contrário de Ulisses, o livro mais próximo a Kafka, os escritores procuram, muitas vezes sem êxito, ouvir o canto sereno e sedutor das sereias, para depois poder dizer o que ouviram. Sobre essa escuta incerta, impossível de provocar deliberadamente, sobre essa situação de espera tão sutil, os escritores sentiram que a psicanálise avançava como um louco furioso. Então, eu deixo assim, essas ideias e esse magnífico primeiro parágrafo do artigo do Piglia como um estímulo para as nossas conversas. Tá ótimo. Maravilhoso. Muito bom. Obrigada, Luiz. Realmente tem muita coisa aí boa para a gente discutir. Eu só vou, da minha parte, falar um pouquinho de cada um dos temas, aí a gente abre para a nossa discussão. Porque eu vou pegar uma outra vertente, mas eu quero voltar para as coisas que o Luiz disse, também para as coisas. Anotei algumas coisas aqui. Nossa, está parecendo mesa redonda. Ai, não quero que pareça mesa redonda. É mais bate-papo, mais bate-papo. Mais bate-papo. Mas, de qualquer forma, eu só vou contar para vocês 3 coisas em todos os temas, e aí a gente abre. Porque em torno da questão da transmissão, eu acabei pegando um outro caminho. Mas o que você falou, bom, já vou articular com o que você falou, a respeito da transmissão. Porque a preocupação que me levou a escrever, assim, eu justifico, é claro que há milhões de outras razões, entre elas essa do tempo de estudante, eu não me lembrava que nós queríamos todos escrever ficção. Não me lembrava. Tudo bem, caiu sob domínio do recalque e retornou agora. Então, mas eu queria muito, inicialmente, fazer uma transmissão da psicanálise pensando, ingenuamente talvez, que eu pudesse ser escutada, ou que um psicanalista pudesse ser escutado por aqueles que não estão podendo conversar conosco, né? Os neurologistas, o pessoal da área médica, dessa vertente, desse discurso social que domina, né? Queria que eles ouvissem o modo de pensar, né? E não numa mesa redonda, num congresso. E aí não tem como conversar. Queria também que os pais escutassem, né? Ouvissem uma psicanalista falando, mostrando um modo de pensar, o autista como um outro modo de ser e tudo mais. Então, eu estava pensando nessa transmissão. Mas também tinha uma outra transmissão para se pensar. Seria a transmissão para os estudantes de psicologia, que hoje gostam mais de ler a comportamental. Então, vamos ver um outro modo de pensar. Seriam formas de abrir possibilidades. Só que, pensando nisso, quando eu estava voltando a pensar nesse assunto, para vir conversar com vocês, eu descobri uma coisa que eu não tinha visto. Eu fiquei pensando na transmissão, eu pensei, bom, transmissão da psicanálise se faz no tal tripé, né? Supervisão, teoria, que eu estava querendo evitar, né? E análise, que é ali que mais se transmite a psicanálise, é no divã.
E aí eu me dei conta de que eu fiz o tal romance epistolar, e eu não sabia por quê, eu simplesmente fiz. E eu percebi que ele tem um ritmo de sessões de análise. Né? Não estou dizendo que é uma análise da Marguerite, não é. Ela faz uma travessia, sim, né? Isso é proposital, mas eu vi que eu, sem querer, reproduzi o ritmo, a frequência, voo ao diário. Então, em termos de estrutura e não de conteúdo. Não estou dizendo que quem escreve seu diário está fazendo uma autoanálise, nós já sabemos que não é por aí. Agora, o Freud disse, né, que, de alguma maneira, atravessou uma análise com as cartas do Fliss que você mencionou. Então, as coisas escapam do nosso controle. Quer dizer, eu ingenuamente acho que as pessoas vão nos ouvir e, de repente, eu posso estar fazendo uma outra forma de transmissão. Isso de o sujeito se colocar diretamente em primeira pessoa também tinha me escapado. Eu simplesmente sentei e comecei a fazer um romance epistolar. Não sabia por quê. Agora estou começando a imaginar, né? Pode haver muitas outras razões. Então, isso em relação à transmissão. Gente, eu botei o meu celular para gravar o meu tempo de fala. Agora, nós estamos gravando lugar de fala, tempo de fala, e eu simplesmente não acionei. Então, não tenho a menor ideia de quanto tempo eu já usei, mas eu não quero falar muito, porque eu quero voltar para a nossa conversa. Porque eu quero ainda falar para vocês a respeito dessa questão da diferença em tempos polarizados. Eu queria muito frisar. Eu tenho um pouco disso, no romance, quando eu ponho o Arthur na escola e tudo que acontece com ele quando ele atravessa a escola primária de Nanterre, que eu vi, que foi construída em 1900. Aí eu fui lá, fui visitar tal lugar para ambientar o Arthur entrando naquela escola ali que eu vi. Então, qual é a questão que está em jogo aí? Por que nós quisemos trazer esse assunto, esse tema para o nosso debate aqui hoje? Então, porque, claro, eu estou falando de tolerância e intolerância o tempo todo, né? Então, no lugar de vida, quando nós começamos a trabalhar com autistas, a gente que começou a perceber o valor terapêutico da escola. Então, começou aí. Então, a escola como ferramenta terapêutica. Primeira de vida, tratar é educar, educar é tratar, né? Então, trabalhamos muito nessa direção. No meio do caminho, nós vimos que era muito importante para essa criatura autista estar no grupo com outras crianças na escola. Vocês estão lembrando do que a Ângela falou? Se no começo se falava em busca ativa de solidão, vocês veem que o Birger quer muito estar com os outros, né? Como ela citou. Onde é que eu gostei? Que ele quer sair da solidão para o mundo dos homens maravilhosos, né? E não consegue. Então, nós começamos a ver que era importante estar com as outras crianças. Então, todo o trabalho, aí nós vimos que as outras crianças faziam pelos autistas, muitas vezes, muito mais do que os adultos. Então, segunda divisa, uma criança faz mais por outra do que os adultos. Só que essa nossa reflexão deu mais um passo, mais recentemente. Nós estamos vendo que não é só para a criança autista que é importante estar na escola, é para as outras. Estruturalmente falando, eu não estou falando só de uma vivência interessante, né? É estrutural. Em que sentido? O grupo heterogêneo que se constrói na escola, quando se colocam crianças com essas diferenças, vamos dizer assim, o grupo que se coloca, que é um grupo heterogêneo, ele produz tolerância. Ao passo que, se a gente faz grupos homogêneos, o que a gente cria desde criança? Fanatismo. Os grupos homogêneos, que estão em torno de uma identidade fechada, acabam se tornando fanáticos. Então, o trabalho de inclusão é civilizatório. Ele produz cidadãos mais afinados, mais tolerantes, mais capazes de trabalhar com a diferença, né? Então,
hoje, nossa batalha vai muito nessa direção, né? Para lembrar não apenas que é importante a heterogeneidade, mas que é importante evitar a homogeneização que produz fanatismo, que é isso que a gente acaba vendo acontecer no mundo hoje. E, a propósito disso, eu não posso deixar de comentar o decreto que vem na direção oposta, é isso que eu estou dizendo. Nós, quando trabalhamos no Lugar de Vida com os princípios da inclusão, temos lá um que diz assim: a inclusão é para todos e para cada um. E aí eu estava num curso de inclusão, uma das colegas, a Bunda, que há muito tempo trabalha com inclusão escolar, ela disse: Cristina, com esse decreto, agora o princípio não é a inclusão é para todos, para cada um, agora com o decreto fica sendo a exclusão é para cada um e para todos, né? Quer dizer, quando você exclui um, você exclui todos. E, enfim, tem mais coisas até para comentar sobre o decreto, mas eu vou parar aí. Sabe, eu tenho a impressão que eu tinha mais... Eu vou falar muito rapidamente do terceiro tema, porque eu quero conversar com vocês do terceiro, né? Porque está aí proposto. Então, vamos lá falar dessa história de o autismo ontem, hoje e amanhã. Então, claro, o livro trata do autista. Ontem eu peguei documentos, tenho... Oh, meu Deus do céu. Ai. O Luiz está tão bom de memória, ele lembrou de tudo. E agora está me escapando o nome do autor. Bom, daqui a pouco eu vou lembrar. Toda hora eu esqueço dele. Enfim, que escreveu em 1846 e que já fala de crianças, está falando de crianças idiotas, Segan. no entanto... Segan, isso aí. O Segan já fala de crianças com muitas características autísticas, né? Então, a gente já sabe que o autismo estava, mas de modo pontual, algumas crianças. E alguma coisa aconteceu no século XX e XXI que produziu isso que nós estamos vendo, esse aumento real. A Ângela fez uma referência quando ela disse, quer ver? Quando, logo de cara, que os autistas foram flagrados pelo discurso, né? Então, é a entrada desse significante, né? Que, inclusive, reinventa, né, o tecido social. A entrada do autismo produz uma movimentação e produz esse aumento brutal. E eu falava no livro que o mundo contemporâneo é muito propício à emergência de dessubjetivação. Eu estou falando da perspectiva de um modo de pensar sujeito, do qual a José falou, o sujeito freudiano, o sujeito cujo inconsciente está estruturado como uma linguagem. Do ponto de vista desse sujeito, o autista está dessubjetivado. Só que eu acho que nós temos que falar de outro jeito. Nós temos que falar que agora nós não temos alguém dessubjetivado, nós temos novas formas de subjetivação. É uma nova subjetividade, é um novo modo de ser emergindo, né? E o que faz pensar, então, não podemos falar de futuro, não me arboro em oráculo, mas nós podemos imaginar o que pode vir a se produzir daqui para frente. O mínimo que a gente pode dizer é que o sujeito freudiano não estará mais sozinho. Nós temos outros habitando o mundo, né? Não deixa de ser interessante, quer dizer, o sujeito freudiano sexual, da forma como o Freud entende sexualidade, está desaparecendo. Ou não está desaparecendo, está dando lugar a outros, né? Pronto, era isso que eu queria falar, não queria me estender. Vamos lá, vamos ver agora. Eu já comecei a conversar um pouquinho, tanto com o Luiz como com a Ângela, mas o que mais? Vamos ver. O que vocês podem, vamos dizer, acrescentar? Agora vamos conversar. Está aberta a conversa. Eu queria apontar a importância da transmissão, né, que você, de certa maneira, produz com a literatura, né? Que a gente sabe que
Também o Lacan vai dizer que a literatura está um passo à frente da psicanálise, né? Quer dizer, que a psicanálise aprende com os escritores, né? Mas eu acho que de uma maneira, não só a psicanálise, né, mas todos nós humanos, né, e é por isso que lemos, né, e que a literatura tem esse lugar de transmissão tão importante, né, e que me parece que você fez uma escolha, né, você acha que, eu me pergunto, né, você pensa que a transmissão pela literatura ela pode ser mais viável do que uma transmissão teórica? Você está perguntando? Aham. Olha, objetivamente, era isso que eu estava pensando, que nós poderíamos atingir mais, né? Mas são linguagens diferentes. Na verdade, acho que eu estava querendo uma justificativa para escrever meu romance, tá bom? Vamos começar? Acho que no fundo, acho que é isso mesmo, Cris. E você fez muito bem. Então, eu me diverti. Para mim foi, quer dizer, com todo aquele sofrimento que tem toda escrita, né? Mas foi gostoso. Mas realmente são formas diferentes, quer dizer, assim como a escrita acadêmica, né? Da qual nós estamos, Ângela e eu principalmente, bem saturados, digamos assim. Eu não queria dizer isso, mas enfim, já atravessamos bastante, né? Então, a gente quer jogar fora, e não é para jogar fora, né? Claro que a teoria tem seu lugar, claro que o romance tem seu lugar, e o Luiz mostrou bem que o romance tem uma superioridade, não na transmissão, vamos dizer, a teoria é uma pálida imagem da realidade, a gente já falou isso. A teoria ingesta, a teoria ela é necessária, né? Mas podemos sair um pouquinho dela e depois a gente volta. Ela é importante, mas ela ingesta, né? Então, poder soltar a pena é uma experiência muito boa. Mas aí que eu gostaria de meter minha colher nessa discussão aí. Não parece para vocês que o estatuto da teoria na psicanálise é bastante diferente da teoria, vamos dizer assim, nas ciências, na academia chama assim de ciências duras, né? As ciências físicas, tal, a química, a biologia, a física, tal, e mesmo as ciências humanas, que tem uma certa, por exemplo, a sociologia tem uma certa metodologia, tal, dependendo da escola que você adota para você mesmo, ao passo que a construção das teorias em psicanálise me parece muito mais ter uma estrutura, vamos dizer assim, ficcional, no melhor sentido do termo, do que propriamente seguir um modelo científico que estava se formando, que era dominante na época que o Freud se formou. Não podemos esquecer, por exemplo, que o chamado livro inaugural da psicanálise, que é a Interpretação dos Sonhos, é um livro totalmente construído em cima de 2 sonhos do próprio Freud, né? Da análise de 2 sonhos do próprio Freud. Né? Então, não espanta, para mim, não causa nenhum espanto, para mim é quase que uma decorrência assim, necessária e lógica, que a psicanálise mantenha esse diálogo, que a teoria psicanalítica mantém esse diálogo com a literatura, né? Porque é extremamente profícuo para a própria psicanálise. Né? A Angela estava lembrando do Lacan, tem um outro caso do Lacan, fora todo o diálogo dele com a literatura, espécie dos seminários, dos textos teóricos, tem um negócio daí, quando ele ficou maluco, quando ele leu um livro da Marguerite Duras, que é o Le Ravissement de Lowenstein, né? Eu nem sei como é que foi traduzido esse negócio em português. Deslumbramento. O deslumbramento, né? Dizem que o Lacan terminou a leitura, foi procurar a Marguerite Duras e disse: mas como é que você sabe de tudo isso que eu estou ensinando lá? Né? Você não frequenta meus seminários? E ela falou, e a resposta dela foi: mas eu não tenho a menor ideia do que eu sei.
né? Está no livro. Então, tem essas coisas que, para uma pessoa de fora desse campo, que é o de vocês, e é também um pouquinho meu ainda, esse diálogo, assim, essa capacidade de você avançar no saber, mas, ao mesmo tempo, admitir o caminho misterioso que você está trilhando, de você fazer as coisas, muitas vezes, sem saber conscientemente daquilo que você está fazendo, eu acho que esse é o grão de sal da psicanálise, e por isso que eu acho que é muito interessante sempre essa articulação com a literatura e com as artes em geral, né? É o que o Lacan também expressa lindamente quando ele diz que ele não pesquisa, porque a pesquisa supõe, ele não gosta muito da palavra pesquisa, porque ela pressupõe que você tem uma hipótese de antemão, né? E, ao contrário disso, ele acha que a gente encontra, que a gente acha, né? Ou seja, que quando você tem uma hipótese de antemão, você conduz a sua conclusão ao reencontro da sua hipótese, quando, na verdade, é preciso ser surpreendido, né? Então, nesse sentido, a direção da teoria em psicanálise é uma teoria que precisa incluir a contingência, né? Ou seja, até mesmo, né, na clínica, quando se pensa no cada caso como se fosse o primeiro, tome cada caso como se fosse o primeiro, né, parte desse princípio. O próprio Freud disse, né, quando escrevia sobre as pulsões, que aquela era uma hipótese teórica que era preciso ser refutada na medida que ela se mostrasse incompetente. Ou seja, a teoria tem em psicanálise esse caráter provisório de ser aquilo que é possível equacionar, mas que nem sempre pode chegar a localizar exatamente a lógica que está implícita, que está em jogo ali. E é isso que os pacientes, né, ou seja, qualquer ficção, já que não existe uma realidade que não seja ficcional, né, nos ensinam. São modos de operar uma lógica que a gente nem sempre conhece de antemão, né? A teoria está aí incluída. Olha, tá certo, eu vou concordar com vocês, mas vou botar um pouquinho de lenha na fogueira, porque se o próprio texto do Freud é um texto de escritor, né? Fala-se muito dessa condição que o Freud tem, quer dizer, é um texto bonito, é um texto gostoso de ler, né? Realmente há quem estude o Freud, estude o texto do Freud como texto de um literato, né? Não que ele estivesse fazendo, não que achasse que estivesse fazendo ficção, mas era um escritor antes de mais nada. Portanto, ganhou o prêmio Goethe. O Freud, não sabia disso, né? Sim, ele ganhou o prêmio Goethe de literatura. Ele foi indicado pelo amigo dele, um certo escritor chamado Thomas Mann. O Thomas Mann, que era muito amigo dele, assim como o Schnitzler, né? Justamente por isso o Freud também frequentava muito o Schnitzler, que você mencionou, né? O Conto de Amor e Morte. É verdade, é verdade. Então, tudo isso vocês, eu vou concordar. Porém, agora vocês, por que é que o Lacan quis tanto enxugar a teoria e chegar aos matemas, né? Portanto, retirando da teoria a dimensão imaginária, as ressonâncias imaginárias. Então, o que ele fez aí? Agora vocês me digam. Que agora eu estou numa posição de quem quer... Vai discutir, vai. Por quê? Porque ele enxugou. Ele quis enxugar. Né? Me parece... E justamente a dimensão ficcional acabou. Né? Não, me parece que não. A questão ficcional não acabou de modo nenhum. É que a questão ficcional pode ser decantada numa lógica. Através da ficção, você chega à lógica interna que essa ficção tem. Não é? Ou seja,
você consegue, decantando os aspectos imaginários, situar as implicações internas entre os elementos que estão em jogo, né? Que é vamos dizer, usando para isso um modelo da fórmula física ou da fórmula matemática, né? Achando nessa ficção a sua estrutura. A questão é que a ficção são várias ficções, né? E é isso que é interessante, que isso é um conjunto aberto, não é um conjunto fechado. Tá. Porque se a lógica é o seguinte... São 3, ok. Mas isso que... o Lacan jamais ganharia um prêmio de escritor de literatura, né? Nobel. É isso que eu estou querendo... Eu acho o seguinte, Cris. Agora eu vou navegar em mares bravios e perigosos. Eu também embarquei num agora. Na minha visão, assim, longínqua, tal, o ensinamento do Lacan, que nós percorremos através do nosso estudo e tal, você tem etapas de meditação sobre o imaginário, sobre o simbólico e, finalmente, sobre o real. E é aí que a questão porque, por definição, o real é o impossível, né? Então, você chega numa esfera de meditação que você não acede, vamos para usar a expressão kantiana, à coisa em si, né? Porque essa coisa em si, o real, ela é inatingível, né? Mas não é pelo fato de ser inatingível que nós não podemos pensar sobre, mas só podemos pensar em torno, né? Não nela própria, não na coisa em si, mas em torno dela. E daí a mobilização, né, de formas de pensamento cada vez mais complexas e contemporâneas do Lacan, para tentar dar conta desse último movimento da obra dele, né? O que são os matemas, né? As lógicas chamadas paraconsistentes, né? Não é mais a lógica aristotélica, né? São as lógicas paraconsistentes que, por incrível que pareça, né? Nós temos aqui no Brasil um grande cérebro das lógicas paraconsistentes, que é o lógico Newton da Costa, né? Que trabalha exatamente nessa questão das lógicas não aristotélicas, né? As matemáticas contemporâneas, os nós, né? As bandas de Möbius, né? Os objetos impossíveis, né? Você pega, por exemplo, a arte gráfica de Escher, por exemplo, né? Que é utilizada pelo Lacan também. São objetos impossíveis, as perspectivas impossíveis, né? E me parece que essa é a meditação dele em torno dessa percepção dele acerca do real. Eu acho que é a parte mais difícil mesmo, e necessariamente a parte mais difícil, mais especulativa e mais paradoxal da obra dele, né? Acho que essa lógica que ele consegue, vamos dizer, articular a partir dos registros, transmite fala a respeito dessa coisa em si, desse real, desse impossível. Tem transmissão aí? Eu acho que tem. Agora eu vou falar assim em termos da experiência que eu tive no contato com a obra de Lacan. Eu acho que a obra, a leitura dos escritos, dos écrits, né? E a leitura dos seminários,
que na minha época iam aparecendo um após o outro, tinha até aquela questão de direito, tal, do Jacques Alain Miller e tudo mais, apareciam os seminários clandestinos e a gente ia lendo, tal, não sei o quê. Aquilo é a trajetória de um ensinamento. E o que nos angustiava no estudo do Lacan, né? E que angustia até hoje quem continua a estudar o Lacan, né? Que não existe um fechamento, nunca. Nunca existe um fechamento, né? A proposta dele é sempre uma proposta de abertura, quer dizer, de incerteza. E um estímulo constante a você procurar aquela massa brutal de citações e de ensinamentos que ele traz em seus seminários, né? Então, a gente ficava maluco para correr atrás das referências literárias que a gente não conhecia, das referências de artes plásticas que a gente não conhecia. Por exemplo, eu fui aquele quadro famoso dos embaixadores de Holbein. Aquilo já me ocupou dias e dias de pensamento, aquele negócio do objeto anamorfótico, né? Aquela anamorfose que você vê o quadro que tem um objeto misterioso no pé dos embaixadores e você não sabe o que é aquele objeto. Quando você se posta de um determinado ângulo, você vê que é uma caveira, né? É o que os latinos chamavam de um memento mori, né? Lembra-te que vai morrer, né? Enfim, esse tipo de citação a gente ia atrás. E as matemáticas contemporâneas, né? Os nós, esse negócio todo, as lógicas paraconsistentes, um troço complicadíssimo que a gente ia atrás, né? Isso produzia essa dificuldade aparente e real mesmo do texto lacaniano, me parecia um estímulo assim, extremamente mais eficaz em termos do aprendizado, da transmissão da psicanálise para nós, do que se houvesse um fechamento ilusório de questões ao fim de cada volume. Que era o que nós imaginariamente era o que a gente desejava. E nunca obtinha. Assim como a gente nunca obtém do psicanalista aquilo que a gente espera como paciente. Desculpa. Eu queria dizer o seguinte, aqui localizando, pensando nos discursos, né? Ou seja, quando a gente está num discurso, a gente não pode funcionar em outro. Se a gente não entende a lógica de um discurso, a gente acaba resvalando para um outro discurso. Então, é óbvio que se eu entro com uma perspectiva, se eu estou preso a uma perspectiva de um discurso, eu não posso me dar conta do que o discurso psicanalítico transmite, né? Porque, exatamente, é outro discurso, é outra lógica que está em jogo no discurso analítico. Então, o que o Lacan faz é obrigar cada um a se implicar, né? Ou seja, na medida que você tem que procurar as fontes, você tem que correr atrás, você tem que supor que não sabe, né? Você ali está se tratando ao mesmo tempo que está lendo, não é? Porque você precisa suportar o desconhecido, suportar o real do desconhecimento, né? Então, me parece que essa transmissão, é claro que vai ser possível desde que haja uma predisposição, né, que a pessoa se disponha a se implicar naquilo que está estudando. Então, agora, acontece, como diz a Cristina, essa transmissão fica restrita ao universo dos psicanalistas, né? E o que me parece que ela tentou, e eu acho que é aí que vai a direção da minha pergunta, é como é que uma literatura aparentemente casual poderia permitir uma transmissão muito mais específica sobre um tema que toma o campo social de uma maneira que é dado a ele um tratamento do tipo: sobre o autismo não sabemos nada, sobre o autismo não podemos tratar, temos que encurralar os autistas e outros num lugar fechado, não é? Então, eu acho que a Cristina está falando de outra esfera de transmissão, que é a abrangência do que o discurso psicanalítico pode fazer. E me parece que é essa a perspectiva que ela tentou nesse livro, de tornar algo que é extremamente complexo em algo que possa ser lido a partir do estranhamento que o autista causa em cada um, né? Só isso. Legal.
Então, mas aí eu queria retomar, porque eu lancei a pergunta para vocês, mas é claro que eu penso que toda a obra de Lacan transmite, quer dizer, eu concordo com tudo isso que vocês falaram, mas eu queria testemunhar uma coisa. Quando eu escrevi, obviamente, eu estava atravessada por todo esse ensinamento, mas não de forma, vamos dizer, acadêmica, né? Eu fiquei acadêmica no final, e quando eu releio, eu não gosto do final. Eu gosto do romance, porque ele ficou engessado de novo. O que eu quero dizer é que, ao ser atravessada pela psicanálise, tanto na teoria como nas sucessivas análises que eu fiz, eu falei mais do que eu sei que eu disse, né? Quando eu reli, tempos depois, eu vi coisas que eu não lembrava que eu tinha escrito. Não só isso, mas, obviamente, né, o trabalho de um escritor que foi atravessado, quer seja pela psicanálise ou mesmo por outros conhecimentos, transmite nisso que é o fato de ele não saber bem o que está dizendo. Né? Assim como quando você se deita num divã, né? Então, tem sim, obviamente, uma transmissão, mas ela não é de modo algum fechada e acadêmica, né? Como se espera que ela seja na universidade. Né? Então, eu testemunho isso. O romance é uma testemunha de alguém atravessado pela psicanálise. Né? Então, tem transmissão de um outro jeito. Né? Eu estou tentando lembrar de paciente, não, é um personagem da Marguerite Yourcenar que diz que ela fridece chuvas de verão. Ele diz que vai para a escola e depois ele volta e diz não, é um menino do interior. Ele vai para a escola e volta e diz para a mãe: eu não vou mais para a escola, porque na escola ensinam coisas que eu não sei. Então, realmente para a gente lembrar que não é o conhecimento que está em jogo, né? Mas aí esse saber não sabido, né? Que está... Enfim. Mas, gente, olha, nós já é 12h20. Eu não sei se... Talvez, que tal? Eu tinha pensado em 1 horinha, mas a gente se animou, né? De repente, a gente vai até 12h30 e mais 10 minutinhos, porque eu não sei se no bate-papo apareceu alguma pergunta. Lu, a Lu está cuidando disso para a gente, lá do Lugar de Vida. Lu, você está aí? Sim. Não apareceram perguntas. Apareceram elogios. Apareceram muitos elogios. Deixa a gente ver. Não, tá bom. Então tá, eu agradeço os elogios, né? Vamos, que tal? Vocês querem dizer mais alguma coisa? Tem ficou alguma coisa para trás? Não, é só dizer, eu concordo com a Ângela, quando ela estava falando dessa questão da transmissão. Eu acho que a via ficcional, a via que você escolheu, a via do romance, é uma forma de transmissão bastante eficaz. Eu acho que realmente as pessoas que lerem o teu livro vão ter uma ideia, que é uma ideia não necessariamente teórica do que seja o autismo e de como o autismo pode ser conduzido numa relação intersubjetiva. E, ao contrário de você, eu gosto daquela parte lá final, não acho que ela seja dispensável, não, porque eu acho que você dá as suas referências, algumas que eu gosto muito, que é de Jorge Luiz Borges, que é um dos meus escritores favoritos, e vários outros, mas você não coloca aquela parte final de uma maneira artificial, a parte do romance, mas parece integrada ao romance, porque você se implica como escritora dentro dessa quarta parte que você escreve. Então, me parece bastante interessante o livro, mesmo para pessoas que sejam leigas ou que tenham interesse assim, apenas de pessoas cultas em torno desse tipo de questão. Eu acho que realmente é muito eficaz. E tem outra coisa também. Eu tenho pensado muito nessas coisas nos últimos anos. Muitas vezes
o conhecimento se produz de uma forma, vamos chamar, mais esotérica ou mais limitada dentro do campus universitário ou dentro de círculos específicos, mas há muitas maneiras pelas quais esse conhecimento extravasa os seus círculos de origem e entram na corrente cultural comum, né? Os conceitos de Freud, por exemplo, estão aí na cabeça de pessoas que nunca leram Freud na vida. Por quê? Porque se disseminaram na cultura, através da literatura, através de filmes, através de conversa, entraram na corrente sanguínea do conhecimento, vamos dizer assim, do conhecimento geral. Né? Então, quando você fala, essa conversa de acadêmico só fica entre eles, pode ficar entre eles no começo. Agora, se aquilo tem um valor, agora eu vou usar um palavrão, se aquilo tem um valor de verdade, aquilo acaba se impondo e acaba sendo disseminado e entra em círculos mais amplos da sociedade, entra na corrente sanguínea da sociedade. Agora, eu acho que a ficção é um facilitador para isso. Sim, é isso que eu queria dizer, que acho que a Cristina se colocou ao escrever esse livro, numa espécie de borda, de litoral, entre o discurso psicanalítico e o discurso social. Ou seja, tentando, de certa maneira, estabelecer algo que permita um trânsito entre, né, esses dois campos tão heterogêneos, que são todas as formulações sobre o autismo como deficiência, né, todas as formulações do autismo como aquém, né, que estão fora do campo social, e a perspectiva da psicanálise que pode aí localizar, né, por meio do que os autistas dizem nos seus escritos, né, e podem localizar esse campo novo que eles nos abrem e que nos interrogam e que podem problematizar nossas teorias. Né? Então, me parece que esse percurso da Cristina faz esse litoral. Né? E é essa tentativa dela de estabelecer uma comunicação possível. Né? E, com certeza, me parece que isso pode ajudar muito a ultrapassar alguns preconceitos que foram, inclusive, produzidos no discurso social pela medicina, pela neurologia, pelos cognitivistas, é de supor que a psicanálise faria uma interpretação edípica do autismo, ou de supor que a psicanálise faria apenas uma ideia de que o problema do autismo seria a mãe geladeira, né? Que são invenções que não coincidem absolutamente com o que a psicanálise pode transmitir e legitimar daquilo que os autistas dizem. Né? Então, acho que esse trabalho é extremamente importante, exatamente para ganhar o campo social. É isso. É bacana, gente. Olha, eu acho que a gente pode ir encerrando, e eu queria agradecer realmente bastante vocês, porque é isso que é importante. Vocês me ajudaram, né, vamos dizer, a encontrar encontrar melhor o meu lugar de fala, né? Porque eu vou fazendo. Então, estou mais sossegada nesse lugar de fala. Então, queria agradecer muito. Gostei muito. O Luiz dizendo que não lembra. Imagina se ele não lembra. Está com a psicanálise ali, todinha transmitida nele, ainda fazendo muito efeito. Muito legal. A gente não se livra disso jamais. A peste freudiana não nos deixa jamais. Ela não se larga mais, né? Não tenho mais esperanças. Não tenho mais esperanças. Isso aí. Agora, deixa eu contar para vocês que eu preciso agradecer a escuta na pessoa da Cris Magalhães e da Araíde Sanches pela edição, ficou muito legal. Preciso agradecer ao Sérgio Cister, que fez uma capa linda. Preciso agradecer quem escreveu na contracapa, a Leila Bernardino, o Roberto Pompeu de Toledo. Foi muito legal eles terem posto o que puseram lá. E eu ainda tenho que agradecer aqui de hoje, né? A família Cooper, Daniel que fez o flyer, o técnico que foi o André, meu assessor de imprensa dedicadíssimo que foi o Zé Paulo, né? Que não me deixou sossegada, a Lu que está ajudando também na gravação, e esse negócio de agradecer é um problema, porque sempre a gente esquece alguém. Eu espero que tenha falado de todo mundo, e a vocês especialmente. Eu
Adorei ter conversado com vocês hoje. Muito bom. Muito obrigada, Certo, Cristina. gente? Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Cris. Olha, foi um privilégio ter conversado com você. Foi uma delícia. Foi uma delícia. Eu também achei. Luiz, prazer em te conhecer. Prazer também, Ângela. Depois que acabar essa pandemia toda, vamos combinar nos encontrar aí. Bater um papo presencial. Exatamente. E fazer uma vernissagem, viu, Cristina? Uma vernissagem com direito a um chopinho. É isso aí. Claro. Você tá intimada a fazer um relançamento do livro presencial quando tudo isso estiver acabado. Isso nós aí. vamos fazer a casa nova do Lugar de Vida. O Lugar de Vida mudou, está numa casa gostosa, então nós vamos fazer. E a gente vai tomar. Ótimo. Cervejinha, não. Banho. É isso aí. Grande abraço, então. Tá bom? Tchau. Tchau, queridos. Beijo para vocês. Tchau, Beijo. tchau.